Amigos queridos, que nessa manhã possamos contar com a presença dos nossos benfeitores espirituais, para que todos nós sintamos agasalhados por essas vibrações e que estejamos também em paz, para que possamos compreender esse item do Evangelho que nos convida a pensar em nós mesmos, as causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas ilusões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitados com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura no coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que torturam e se verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu soubesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nós convidamos a todos, nesta manhã, a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que nos traga serenidade, confiança, e que Ele possa olhar por todos os nossos irmãos que ora estão ligados conosco neste Evangelho, pedindo por seus familiares, por todos aqueles que necessitam de sua presença amiga, amorosa em seus corações. Assim, Jesus, firmes nesse propósito de aprender para te servir, é que nós iniciamos o Evangelho desta manhã. Queridos amigos, é preciso compreender que todos nós trazemos em nossa vida as reminiscências do passado, que são as causas anteriores de nossas aflições, que estão imprimidas, impressas no nosso pensamento, no nosso perispírito, como também em nossa memória. Mas nós também trazemos outras dificuldades que não foram compreendidas ainda e que nos trazem, que geram para nós as consequências de seus atos, dos nossos atos. Então, hoje nós gostaríamos de refletir quais são as causas atuais de nossas aflições. Se umas têm
uma causa na vida presente, outras fora desta vida, o que nos interessa observar hoje, quais são os nossos sentimentos. De que forma nós temos vivenciado o Evangelho de Jesus? De que forma nós temos alimentado o nosso pensamento de esperança? Por que tantas aflições? Por que tantas dores geradas pelos sentimentos que carregamos, gerados pela nossa falta, nossa ausência de perseverança no bem, perseverança no pensamento de Jesus, perseverança diante de tudo aquilo que as leis de Deus têm nos convidado, especialmente a lei que mostra para nós a justiça, o amor e a caridade. Então, nós temos visto que os nossos pensamentos ainda estão ligados aos nossos interesses. E muitas vezes as nossas uniões, que são motivadas por interesses pessoais, por ilusões, têm nos causado grandes dores. Mas essas escolhas são feitas nessa existência, são motivadas pelo meu interesse. E Allan Kardec nos mostra que uma das coisas que mais tem nos afligido e mais impedido que a gente avance, sem dúvida, são os nossos interesses materiais. Quando nós estamos unidos pelas lutas do compromisso, pela alegria de servir, de construir, de fazer o novo em nossa realidade espiritual, nós não geramos essas aflições, nós compreendemos. E muitas dissensões hoje, muitas separações, muitos descasos, são situações bastante funestas, com disputas que estão ligadas à nossa vaidade. Tudo isso gera aflição. E nessas aflições, nós precisamos analisar que sentimentos carregamos. Às vezes, um sentimento de mágoa, de ódio e de ressentimentos profundos nos geram, nos causam dor. E muitas vezes essas dores são enfermidades que ocorrem por nossa intemperança mental, por nossas exigências, e nós, às vezes, até justificamos em relação a eu sou um ser que tem um sentido de perfectibilidade, tudo meu tem que ser na hora. Então, a gente precisa de perguntar para nós se esta hora que nós estamos falando que nós queremos não seja um sentimento de imposição, um sentimento de autoritarismo, que muitas vezes ainda nos liga e nos alimenta. Então, nós temos vendo quantas pessoas estão infelizes, até mesmo nos nossos lares, justamente pela falta do afeto, da compreensão, do amor, da aproximação. Hoje nós estamos vendo aí uma situação que vai nos causar grandes dores, que são as telas. Hoje, quanto tempo nós gastamos com tela? Nossos filhos, que não têm mais o livro na mão, não têm mais o evangelho, não são levados a conhecer Jesus. Os pais estão cada vez mais distantes da evangelização, os jovens ainda iludidos com TikTok, com tanta coisa que hoje a mídia informa, o celular, nós estamos adoecendo. Isso é causas atuais, e não causas anteriores. É preciso que a gente saiba que as causas atuais são geradas por nossas atitudes hoje. Então, nós temos que interrogar que friamente, nos diz o Evangelho, as nossas consciências para saber por que que nós estamos com tantas decepções, por que que nós estamos tão afastados de Deus, por que que nós não temos mais tempo. E aí nós vamos ver que é o egoísmo que cresce, é a vaidade. Quanto mais egoísta nós nos tornarmos, menos tempo nós temos, porque o tempo passa a ser uma propriedade nossa. E nós vamos ver que a quem que nós vamos responsabilizar por tudo isso, por todas as aflições que nós temos gerados, pelas inquietações, por todos esses estados de ansiedade que nós temos vivido, e nós sabemos que muitas vezes essas ansiedades que hoje estamos vivendo nos traz angustiosas inquietações. E justamente por não estarmos ligados ao pensamento da paciência,
da tolerância, e nós sabemos que tudo na vida tem uma matriz mental. E a raiz dessas ansiedades que hoje vivemos, que gera tanta aflição, vai mostrar para nós que nós estamos, muitas vezes, agindo contra nós mesmos, exigindo de nós o que nós não podemos dar. Então, muitas vezes, nós estamos tendo que analisar com mais sensatez, para que a gente possa observar o que nós podemos substituir esta situação de inquietude que estamos vivendo, e nós podemos observar de dia a dia que, para substituir esses momentos de inquietude, de inquietações, de aflições, nós precisamos nos dedicarmos mais ao bem. Façamos o bem, visitemos alguém da família que está necessitado, façamos uma visita aos orfanatos, façamos uma visita aos asilos, às casas de repouso, levando a essas pessoas um pouco da alegria. Vamos semear essa esperança no coração de todos. E qual que é o remédio para curar as nossas aflições? É ter fé e ter esperança. Então, nós precisamos vencer a nossa insegurança para que a gente possa lembrar do bem-estar que Jesus nos proporcionou quando nos disse que nós todos seríamos amparados e bem-aventurados. Queridos amigos, nós estamos tão distante disso tudo, deixando nascer em nós uma inconstância de atitudes, de pensamentos, gerando dúvida, e a dúvida é comparada, muitas vezes, a uma onda do mar, levada pelo vento, e a leviandade de saltar de uma situação para o outro, muitas vezes tem nos impedido de receber os benefícios divinos, porque nosso pensamento está flutuando nas coisas do mundo. Então, nós precisamos ter um olhar mais seguro para que a gente não. Essas são as causas de nossas dores, as causas de aflições atuais. E não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Isso é que Kardec nos traz nesse item próximo, e que nós muitas vezes não lembramos. Que lei que eu estou falando? A lei de Deus, que está na minha consciência, e eu tenho sido muitas vezes infrator dessa lei. A lei do trabalho, a lei da tolerância, que está junto com o trabalho, com o bem, a lei da caridade, a lei da conservação. Nós esquecemos da lei de Deus. E esquecemos também da lei de causa e efeito, porque todos os nossos dores, sofrimentos, decorrem daquilo que nós não fizemos de acordo com a lei. E nós recebemos muitas vezes pensamentos que trazem para nós dor, que então são as advertências da nossa própria consciência. Por quê? Porque procedemos mal diante das atitudes que nós teríamos como experiência colaborar com o bem. Por isso que o Evangelho nos diz que nós, para entender a caridade, que eu teria que ser benevolente com o meu próximo e indulgente comigo mesmo. O que quer dizer isso? Ser caridoso com o nosso irmão, ser tolerante, procurar compreender as suas dificuldades, mas ser indulgente comigo. A indulgência é ser severo comigo. Para severidade não é ser bravo, é olhar minha crítica, é olhar meus julgamentos. Então, quantas experiências boas que nós poderíamos estar vivenciando e nós estamos adiando para amanhã. Nós estamos adiando para mais tarde e nunca estamos prontos para servir a Deus, nosso próximo. Então, nós ficamos criando situações que vão fazendo parte da minha história, gerando ansiedade, medo, insegurança, culpa. São requisitos de um passado que projeta nessa reencarnação, mas que eu, além de estar com essas matrizes mentais, eu não me esforço para mudá-las. Então, muitas decisões hoje, muitas escolhas me trazem dores. E essas causas atuais é aquilo que nós fazemos sem refletir,
sem pensar. Em um determinado momento da nossa vida, eu lembro, né, e a gente fala sempre isso, se no começo dos meus dias eu soubera que sei hoje quantos passos em falta teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. E aí, muitas vezes nós vamos ver que a preguiça, a ociosidade, nos tira, né, totalmente desse movimento interno do pensamento, e no dia que a gente coloca com o propósito de servir e não servimos, lá no final do dia a gente diz assim: ai, perdi o meu dia hoje. E a gente precisa perguntar para mim: e não perdi e não estou perdendo a minha vida? Às vezes estamos perdendo a vida pela ociosidade, o não querer servir, sair de mim mesmo. Então, isso são as causas que nós temos procurado cada dia mais trazer para nós nesta existência, porque eu sou indiferente, sou orgulhoso, sou vaidoso, tenho poder, eu mando, e aí nós vamos percebendo que isso nos traz outras dores, e essas dores precisam ser compreendidas, porque elas têm nos impedido de avançar. Deixo aqui essa mensagem para todos vocês refletirem. Para nós, todos nós precisamos refletir quais são as causas atuais que me trazem dor. Muitas vezes por uma falta de um olhar bondoso, de compaixão e misericordioso. Nós pedimos a Jesus que o passe seja uma emanação energética, fluídica, que me sustenta, que me ampara e que traz a todos nós este amor, essa compreensão e que possamos receber cada um aquilo que necessita. Portanto, convidamos nossos irmãos a entrar na sintonia com seus benfeitores, protetores amigos, para que eles te sustentem e que eles possam também te oferecer a água fluidificada. Que a sua água seja magnetizada com o amor desses nossos queridos benfeitores. E assim, amigos, desejo a todos um bom dia, com bastante reflexões quanto ao tempo, quanto à oportunidade, que hora estamos tendo, e deixando no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.